Bom, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica Estatística, vamos partir agora, de fato, para a descrição estatística dos sistemas físicos. Bom, como eu comentei com vocês nas últimas aulas, o meu grande objetivo aqui, nesse curso de Mecânica Estatística, é descrever a termodinâmica a partir de considerações estatísticas. É que a gente possa deduzir a termodinâmica, para que a gente possa chegar na termodinâmica a partir da consideração estatística, ou seja, a partir do estudo da parte microscópica dos sistemas físicos de interesse que a gente trabalha na termodinâmica. Por conta disso, como a gente vai fazer uma certa conexão entre a mecânica estatística e a termodinâmica, eu comentei com vocês que eu queria fazer algumas aulas de motivação, algumas aulas para que a gente pudesse entender por que a descrição estatística realmente acaba levando a gente a uma descrição termodinâmica quando a gente analisa o limite termodinâmico e por aí vai. Então, por conta disso, na mesma pegada do último vídeo, da última aula, que eu tinha comentado com vocês, passa uma motivação de como é que a gente fazia para analisar estatisticamente algum sistema, por que era importante analisar estatisticamente, que eu falei do princípio de contagem, que é a maneira mais fácil de você trabalhar, de você analisar estatisticamente um sistema. É a partir da contagem, das situações a favor, do que você está querendo medir em relação ao espaço amostral completo, da quantidade de possibilidades que o sistema apresenta e tudo. Partindo daquela mesma pegada, digamos assim, da aula, o que eu pretendo fazer aqui com vocês nessa aula, nessa primeira aula de descrição estatística, é pegar um modelinho simples, um modelo físico bem simples, que é o modelo do sólido de Einstein unidimensional. Eu vou explicar para vocês como é que é esse modelo, para que a gente possa começar a fazer uma descrição dele, para que ele seja o nosso modelo. Então, se vocês forem pegar, por exemplo, o livro do Salinas ele já começa a parte do ensemble microcanônico um pouco mais para frente do que essa minha aula. Essa minha aula é como se fosse uma aula anterior à parte dele, é como se fosse antes dos primeiros tratamentos do Salinas de ensemble microcanônico. Por quê? Porque eu gostaria de deixar claro, a partir da construção estatística, que de fato ela carrega alguma informação a respeito da termodinâmica, certo? Porque eu não queria chegar aqui e passar os conceitos direto. Olha, a gente faz uma descrição estatística assim, a conexão com a termodinâmica é essa e vida que segue. Não, eu gostaria de começar analisando estatisticamente um sistema simples, vamos extrair o máximo de informação possível que a gente conseguir desse sistema, para, a partir dessas informações, a gente começar a vislumbrar uma conexão com a termodinâmica para motivar ainda mais o porquê que a gente vai descrever estatisticamente sistemas e porquê que, pelo menos no contexto da termodinâmica, a descrição estatística ela é extremamente relevante. Mas bom, levando em conta que nós vamos fazer uma descrição estatística de um sistema físico, certo? E essa descrição, ela envolve a matemática. Então, antes de apresentar qualquer modelo, antes da gente começar a fazer qualquer coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é apresentar quais são os postulados da mecânica estatística, certo? Quais são as verdades que nós vamos assumir para poder fazer essa descrição estatística. Porque não tem jeito. Toda vez que você vai descrever qualquer coisa, qualquer observação, a partir da matemática, você tem que partir de alguma coisa como sendo verdade. Você não consegue somente utilizando a matemática, sem partir de nada e fazer a construção que você quiser. Não. Você tem que partir de um conjunto de verdades que são os postulados. Obviamente, quanto menos postulados você conseguir fazer, e quanto mais básicos for esse postulado, mais bonita vai ser a sua descrição, mais bonita vai ser a sua teoria. Por quê? Porque ela precisa de menos pressupostos. E não tem jeito de fugir dos postulados. Todas as áreas da física, seja mecânica, eletromagnetismo, mecânica quântica, relatividade geral, relatividade especial, qualquer descrição que você tem na física, ela sempre parte de um conjunto de postulados. Algumas teorias físicas vão ter mais postulados do que outras, algumas delas vão ter postulados mais simples, outras vão ter postulados mais completos, enfim. O que importa é que toda vez que você vai descrever um sistema físico, a partir da matemática, você precisa enunciar o seu conjunto de verdades. Você precisa falar o que você está assumindo. No caso da mecânica estatística, a gente só tem um único postulado. E esse postulado é um postulado extremamente simples e muito intuitivo, na verdade. O que faz com que a mecânica estatística precise de pouquíssimos, no caso, só uma verdade muito básica. O que deixa a descrição estatística, a descrição física a partir da mecânica estatística, uma descrição muito bonita. Porque você olha para o postulado e você fala, sensato, não tem por que ser alguma coisa diferente disso. Na prática, eu já meio que introduzi o conceito do postulado fundamental da mecânica estatística na aula passada. Quando eu fiz a descrição, no caso da gente jogar moedas, eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz para a gente poder só falar a respeito da contagem de estados e tudo, era qual que era a probabilidade de você jogar uma moeda e sair cara virado para cima. Qual que foi a análise que a gente fez? Eu falei o seguinte, olha, imagina que a moeda não seja viciada. Significa o quê? Que tem duas possibilidades. Tem a possibilidade de sair cara ou a possibilidade de sair coroa. Isso significa que existe uma quantidade total de duas possibilidades. Certo? Se eu quero saber qual que é a probabilidade de cair cara, eu tenho uma única
né, uma única possibilidade da que eu quero medir para duas possíveis. Então, o que eu quero medir tem somente uma possibilidade, dado que tem duas no total, a probabilidade aqui foi meio, né, que é a probabilidade das medidas a favor, né, sobre o número de contagens total. Né. Quando eu falo que a moeda não é viciada, né, ou seja, né, sai cara ou sai coroa tem a mesma probabilidade, né, eu estou assumindo uma verdade. Qual é a verdade que eu estou assumindo? A verdade que eu estou assumindo é que todas as possibilidades são igualmente prováveis. Quando eu falo aqui, olha, tem duas possibilidades, uma a favor e a probabilidade é meio, significa que eu estou falando que de todas as possibilidades de lançamento, no caso aqui duas, todas elas são igualmente prováveis. Okay? Quando eu dei o exemplo lá dos 5 lançamentos, eu perguntei qual que é a probabilidade de sair 5 caras? Cara. Né? Se vocês lembrarem, a gente chegou na probabilidade 1 sobre 32. Por quê? Porque sair tudo cara, só tem um lançamento possível que isso vai acontecer, porque sai tudo cara. Agora, eu construí com vocês de que a possibilidade, né, o número de lançamentos totais possíveis vai ser 32. Desses 32, pode ter, por exemplo, coroa, cara. Pode ter, sei lá, coroa, cara, coroa. Certo? Tem um monte dessas possibilidades. Né? Quando eu falo que essa é a probabilidade, né, eu estou falando que todos esses possíveis lançamentos, eles têm a mesma probabilidade. Okay? Ou seja, todos os estados possíveis, acessíveis aqui ao nosso sistema, são igualmente prováveis. E isso não precisaria acontecer. Se essa moeda fosse viciada e saísse mais cara do que coroa, né? Ou seja, se ela tivesse uma tendência maior a sair cara do que coroa, sei lá, porque uma parte da moeda é mais pesada do que a outra, né? Eu não poderia falar que a probabilidade é meio. Eu não poderia falar que a probabilidade de sair cara é o número de estados que saem cara com o número de estados total. Eu só posso fazer isso quando todas as medições são igualmente prováveis. E esse é o postulado fundamental da mecânica estatística. Okay? Isso é como se a mecânica estatística fosse um sistema físico não viciado. Enunciando aqui, então, né, o postulado fundamental da mecânica estatística, né, ele vai ser a única verdade que eu vou assumir ao longo de toda essa nossa descrição, é que todos os estados microscópicos acessíveis a um sistema fechado em equilíbrio são igualmente prováveis. Okay? Essa é a única verdade que eu vou assumir. É o postulado fundamental que me permite de determinar probabilidades a partir da contagem puramente simples dos estados possíveis. Certo? Se o postulado fundamental ele não fosse válido, ou seja, se nem todos os estados acessíveis eles fossem igualmente prováveis, eu não poderia falar que a probabilidade de eu obter alguma coisa são os casos a favor dessa coisa dividido pelo número de casos totais. Eu só posso fazer isso quando todos eles são igualmente prováveis. Okay? Então, né, enfim, aqui na prática tem muita gente que quando vai falar de mecânica estatística nem deixa tão claro esse postulado. Por quê? Porque ele é um postulado muito sensato de você assumir. Né? Pega, por exemplo, um gás qualquer. Como é que seria a ideia disso por um gás? Imagina que você tem uma caixa, na verdade, um sistema, aqui você tem um gás que está em equilíbrio, né? É um sistema fechado, porque essa caixa daqui ela está isolada, digamos assim, ela não tem nenhuma troca de calor, né? Nem nada, né? Volume, número de partículas, nem nada. E você tem aqui um gás que tem um monte dessas partículazinhas que estão indo de um lado para o outro. Okay? E o que o postulado fundamental fala para a gente é o quê? Olha, se eu pego essa configuração daqui, essa é uma configuração específica, certo? É um estado acessível microscopicamente, que é cada uma dessas partículas vai ter esse conjunto de velocidades. Agora vamos pegar um outro conjunto qualquer de velocidades. Esse daqui que eu vou representar de azul. Esse daqui. Imagina que a gente tem essas duas situações. A situação delas tendo a velocidade em azul e a situação delas terem a velocidade em vermelho. O que o postulado fundamental fala para a gente é que tanto as velocidades, né, a configuração de velocidades em vermelho tem a mesma probabilidade de acontecer do que em azul. Okay? E aí, por conta disso, a gente pode fazer a contagem, fazer as análises todas. Né? Percebam também que a maneira com que o postulado fundamental ele é escrito meio que já sugere que vai ter uma conexão, de alguma maneira, né, do princípio de contagem de estados, né, para falar de probabilidade, com a entropia. Porque perceba, aqui né, o postulado fundamental ele já fala de sistema em equilíbrio e um sistema fechado. É claro que isso não demonstra nada, né, mas o que eu estou querendo dizer é que o postulado fundamental ele tem uma estrutura né, de ser aqui estados em equilíbrio, sistema fechado e por aí vai. Ele tem uma estrutura que permite vislumbrar a gente tentar fazer uma descrição do problema fundamental, né, o problema central da termodinâmica, a partir da contagem de estados. Por quê? Porque o problema central da termodinâmica ele é baseado em quê? Ele é baseado em um sistema fechado e, por definição, um sistema em equilíbrio, que a gente está trabalhando com termodinâmica.
E realmente vai ser isso que vai acontecer. Né? Com o passar dessas aulas, né? Com o passar dessa nossa segunda aula do ensemble microcanônico, né? Nesses primeiros vídeos, o que eu pretendo aqui com vocês é, a partir, né, desse postulado, fazendo uma análise de um sisteminha simples, que vai ser o sólido de Einstein, né, o meu objetivo é que a gente tenha intuição suficiente para realmente perceber que existe aqui uma correlação entre a parte estatística e a termodinâmica. Mas bom, dado então, né, que eu apresentei para vocês o postulado fundamental da mecânica estatística, vamos começar agora de fato a fazer a descrição estatística de algum sistema, ok? A princípio, só com o postulado fundamental eu já poderia começar fazendo a descrição de um monte de sistema e já começar a fazer mecânica estatística de fato. Porém, vamos começar aqui, né, vamos introduzir um sisteminha bem simples que vai ser o sólido de Einstein, unidimensional.